Boa noite a todos. Estamos aguardando mais pessoas entrarem para poder darmos início à nossa segunda aula do estudo bíblico para introdução à vida espiritual. Boa noite a todos. Estamos começando essa nossa segunda aula, de introdução à vida espiritual. Vamos dar início com uma breve oração, invocando a Virgem Maria e pedindo a intercessão dela para que nós possamos abrir o nosso coração para ir nos aprofundando nesse grande mistério de Deus que é a vida espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos dar continuidade, mas antes de a gente continuar os nossos temas, vamos responder algumas perguntas que fizeram na semana passada. Então, a gente vai dar uma passadinha aqui bem rapidamente, para que assim a gente possa dar continuidade ao tema de hoje. Na verdade, o tema primeiro de hoje é uma continuação daquilo que nos faltou na semana passada por conta do tempo. Mas separei 7 perguntinhas, questionamentos que nos fizeram, para que assim a gente possa também ir aprofundando nessas pequenas coisas que vão ficando para trás. A primeira pergunta que nos foi feita é como discernir se o dom é humano ou divino. E aí nós vemos, podemos responder rapidamente, que se nós estamos falando de dom, com certeza o dom é divino. E quando nós falávamos de dom, carisma, lá na semana passada, falávamos de alguns âmbitos desses dons, aquelas aptidões que são intelectuais, aptidões motoras, aptidões espirituais. Então, assim, dessa forma, a gente percebe que todo dom, ele, mesmo sendo humano do homem, é algo dado por Deus. Então, essa é a resposta da nossa primeira pergunta. A segunda pergunta: como viver
a nossa espiritualidade pessoal e a coletiva. Aí nós vamos, voltando novamente àquilo que nós falávamos sobre a espiritualidade na semana passada, vamos ali, pegar, como a gente viu, o primeiro contato que a gente tem com Deus, é através da espiritualidade pessoal, mas conforme a gente vai entrando na vida da igreja, na vivência de um grupo, ou daquilo que é, a própria vida, de vivência sacramental, aí nós vamos percebendo, como que nós vamos vivendo muito mais uma espiritualidade coletiva, que é a espiritualidade da igreja, do que a nossa espiritualidade pessoal. Mas chega um certo momento na nossa vida que o nosso próprio coração ele sente esse grande desejo de um aprofundamento maior, em Cristo. E naturalmente, esse aprofundamento maior em Cristo é essa busca dessa espiritualidade, da vivência da espiritualidade pessoal. É claro que a espiritualidade pessoal necessita daquela busca, que nós falávamos na semana passada, essa busca de ali, refletir, sobre o nosso primeiro encontro com Deus, refletir sobre aquilo que nos atrai em Deus e, naturalmente, descobrindo essa espiritualidade pessoal, a gente consegue muito melhor, viver também a espiritualidade coletiva, tanto de um grupo, ali, uma espiritualidade de um grupo específico, quanto também a espiritualidade da igreja, que é o mistério pascal. Depois, a terceira pergunta: o mistério que nos atrai em Cristo poderia ser aquilo que mais temos dificuldade de ser? Poderia também, porque naturalmente quando Deus nos atrai a alguma coisa, mesmo que aquela coisa seja difícil de viver, é claro que se Deus está nos atraindo, é sinal que a nossa espiritualidade ela tem como que via por esse caminho, esse caminho que muitas vezes é um caminho de dificuldade também, como nós conhecemos muitos santos que tiveram essa espiritualidade da paixão, a espiritualidade da reparação, do desagravo, e assim eles viviam o sofrimento, mas de uma forma alegre, porque aquele sofrimento, não que eles desejavam sofrer, mas por entender que aquele sofrimento era uma união ao mistério de Cristo, aquilo que era a sua própria espiritualidade, naturalmente aquilo os satisfazia e fazia feliz e realizado por estar vivendo por esse caminho. Mas é sempre muito importante a gente aprender, principalmente também a direção espiritual nos ajuda muito a ir entendendo aí, como que essa espiritualidade que Deus está nos conduzindo. E naturalmente, se há uma dificuldade, é sinal que Deus está nos permitindo um crescimento. E se Deus está nos permitindo, nos chamando a um crescimento, é um bom sinal, porque aí nós vemos que é um caminho que Deus está fazendo com cada um de nós também. Então, assim, pode ter sim essa relação da nossa espiritualidade com uma dificuldade de nós alcançarmos algo, que também tem a ver com aquilo que é o que vai nos realizar. A quarta pergunta, sobre os 3 tipos de amor, Eros, Filia e Ágape. E aí veio a pergunta, Deus ama com qual tipo de amor? E aí nós vamos ver como que, voltando lá, aquela reflexão sobre o Eros, o Filia e o Ágape, o próprio Cristo, quando ele vai falar com Pedro, tu me amas, ele usa esse termo, Ágape. E em vários momentos também no Sagrado Evangelho, Jesus Cristo vai usar o termo Ágape. E depois ele usa o termo Filia. Isso quer dizer o quê? Que, naturalmente, essa capacidade de atração do amor Eros, essa capacidade de comprometimento do amor Filia e essa capacidade de entrega do amor ágape, é claro que Deus ele nos ama com esse amor ágape, mas esse amor ágape que também ele tem essas expressões de atração, porque o próprio São João, na sua primeira carta, no capítulo 4, vai dizer que não fomos nós que amamos, mas Deus nos amou primeiro. Então, Deus ele veio ao nosso encontro, e é claro, nós vamos perceber isso, aí nós podemos perceber como que uma manifestação desse amor, Eros, dessa atração de Deus pela sua criatura, a sua mais
bela criatura que é o ser humano, porque foi criada a sua imagem, a sua semelhança, e naturalmente Deus vai ao encontro desse para resgatá-lo, né? E é claro, motiva também, né, esse amor eros no nosso interior, né, dessa atração, né? E nós vamos ao encontro dele para caminhar com ele, crescendo na amizade e naturalmente, né, caminhando para crescer mais ainda nessa entrega da nossa vida ao próprio Deus. Então, nós podemos dizer que o amor ágape, ele tem as manifestações dos outros dois amores primeiros, mas o eros, ele só tem a manifestação do eros, o filia, ele tem a manifestação do eros e do filia, e o ágape, a manifestação do eros, do filia, e é claro, próprio, aquilo que é propriamente do ágape também. Então, para que a gente possa ter essa ideia, né, onde, já que essa é um crescimento nesse amor, né, naturalmente Deus, por ser pleno, né, e é claro, né, perfeito, ele manifesta perfeitamente, né, essas expressões, né, do amor, que é sim, né, aquilo que nós vamos ver, né, em todo o sagrado evangelho. Depois a gente pode até aprofundar um pouco mais nisso, né, que também é um tema muito interessante. A quinta pergunta: como dirigir o foco para a espiritualidade no mistério pascal de Cristo? Esse mistério pascal de Cristo, que é a espiritualidade da igreja, né, nós vivemos todo ano, né, através do tempo litúrgico, onde a própria liturgia da igreja ela vai nos dando a graça de experimentar, né, esses vários momentos e mistérios da vida de Cristo, o nascimento, a sua vida pública, depois a sua paixão, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus. E aí nós vamos percebendo, né, como que esse mistério pascal ele vai se desenrolando em todo o tempo litúrgico, e a liturgia, ela é isso, né? O que é a liturgia? Né? A liturgia é o movimento do próprio Deus, do próprio Cristo. Se a gente olhar toda a liturgia, né, principalmente a Santa Missa, né, se a gente olhar lá, pegar as orações que nós rezamos na Santa Missa, no ritual da Santa Missa, nós vamos ver que é sempre uma oração dirigida ao Pai. Por que é dirigida ao Pai? Porque é a oração de Cristo no Espírito Santo ao Pai. Então é muito importante a gente entender isso, né? Então, assim, todo ato litúrgico é isso, né? Um ato de Cristo. Por isso que, quando nós olhamos lá no Catecismo da Igreja Católica, e lá vai ter uma perguntinha assim, né? Quem celebra? E o Catecismo da Igreja Católica vai ensinar a seguinte coisa, né? É a Igreja que celebra, porque muitas vezes quando a gente fala assim, quem celebra a missa, a gente fala assim, o padre celebra a missa. Não, o padre, ele preside a missa, mas a igreja que celebra a Eucaristia celebra a Santa Missa, porque a igreja é o corpo de Cristo, e é Cristo que celebra o seu próprio mistério, e isso é importante, né? Claro que o padre, ele preside, é como a cabeça do corpo, Cristo ali, né, em persona Christi, cabeça desse corpo místico que celebra, eleva, né, a oração ao Pai do céu no Espírito Santo. Então, a forma melhor de viver, né, esse mistério pascal, né, essa espiritualidade da igreja é através da liturgia, que nós precisamos, né, conhecer mais para viver melhor, né, a cada dia da nossa vida. A sexta pergunta: qual a diferença entre alma e espírito? Aqui nós vemos, né, às vezes há uma certa confusão, né, quando nós falamos de alma, nós estamos nos referindo às faculdades da alma, e naturalmente, né, a gente está falando da alma humana, a gente está falando da alma racional. Então, quando a gente fala de alma, a gente acaba falando mais especificamente, né? Claro que tem alguns outros âmbitos, né? Porque as faculdades da alma são 3, razão, vontade e memória, mas quando nós falamos desse termo alma, a gente está se detendo a essa capacidade racional do ser humano. E espírito, a gente está falando de uma faculdade, né, que é uma capacidade de transcendência. Então, assim, né, pela razão, o ser humano ele é capaz de conhecer tudo, de refletir sobre tudo que está à sua volta, até sobre si mesmo, sobre Deus, mas a faculdade espiritual nos gera uma capacidade de aprofundar naquilo que muitas vezes os nossos sentidos eles não conseguem tocar, né? Principalmente nessa relação com Deus, né? Através do dom da fé. Então, assim, né, para a gente entender melhor
dividir, né, ou separar um pouco melhor isso, no que é alma e o que é espírito. A alma é essa capacidade nossa de refletir, de conhecer. Espírito é essa capacidade que nós temos de transcender, né? Sair de si, podemos dizer assim, transbordar, e é claro, né, ter essa dimensão que nos faz viver uma vida eterna começada já na Terra. E nós vamos ver isso na nossa pequena reflexão de hoje. Então, para que a gente possa ter essa consciência. A sétima pergunta, né, na verdade, foi um breve questionamento, né, sobre a questão do prazer, porque nós usamos lá duas realidades, né, falamos de duas coisas diferentes, mas usamos o mesmo termo na nossa última aula. Quando nós falamos lá, né, dos desejos do nosso interior, né, então nós colocávamos lá, né, desejo de prazer, desejo de poder e desejo de ter. E depois, quando nós falamos do amor, né, dessas três manifestações do amor, nós usamos para o eros também, né, o termo prazer. Então, assim, agora só para retificar, né, um pouco, para que a gente possa entender melhor, né, um pouco isso, vamos usar, né, diante do termo eros, a designação de desejo no sentido mais de atração, né? Nós poderíamos dizer isso, só para a gente possa diferenciar, porque quando nós falamos do desejo de prazer, lá, né, daquilo que falava das desordens, né, do corpo principalmente, né, esse desejo de prazer ele está relacionado principalmente àquelas funções carnais, né, ou funções, talvez a gente pode dizer, vinculadas às funções naturais, né, vinculadas à sexualidade e vinculados à questão da alimentação. Por isso que quando nós falávamos lá do desejo de prazer, colocávamos os dois pecados capitais, né, que é a gula e a luxúria, né, aquilo que está relacionado à alimentação e aquilo que está relacionado à procriação, né, à sexualidade. E aí para que a gente possa ter, né, um pouco dessa entender um pouco melhor, né, o que significa isso. É claro que depois, né, a gente vai também aprofundando nessas outras coisas que vão nos ajudando também a entender um pouquinho melhor a nossa vida espiritual. Hoje nós vamos começar, né, com algo, né, que nós já vínhamos falando na semana passada, né? Então a gente falava sobre os principais elementos, né, da vida espiritual. E aí nós falávamos lá, né, sobre a mística e a ascética, depois nós falávamos sobre a espiritualidade e o carisma, e depois faltou, né, aquilo que é as três vias, que é esse terceiro elemento. Então, só para que a gente possa entender, né, as três vias da vida interior, né? O que são essas três vias, né? Se a gente pegar, né, os grandes manuais, né, de vida espiritual, né, principalmente aqueles que vão se dar, né, o nome, né, de manuais de vida espiritual mística e ascética, né, de teologia espiritual mística e ascética. A gente tem alguns manuais bem interessantes, né? A gente tem que é um compêndio, né, de teologia mística e ascética do Tanqueray, né, que é um autor muito famoso. Nós temos também um compêndio também escrito pelo Royo Marini, né, A Perfeição da Vida Cristã, que também é muito bom, e são manuais que eles falam basicamente a mesma coisa, mas, é claro, autores diferentes. E nós temos um outro manual também muito importante, né, principalmente para a teologia espiritual, né, que se chama As Três Idades da Vida Interior, né, que é escrito por o teólogo, né, o padre Garrigou Lagrange. Então, essas três obras, né, falam muito bem dessas três vias, né, purificativa, iluminativa e unitiva. E hoje nós vamos falar um pouquinho, né, começar a falar um pouquinho sobre essas três vias, né? Então, a via purificativa. Essa via ela está relacionada
principalmente a questão da vontade. É claro, né, a vontade é uma das faculdades da alma, mas ela tem a ver, né, principalmente, né, com aquilo que são, né, as paixões, né, corporais, elas têm a ver, né, com aquilo que é a purificação também dos sentidos, né, que são podemos dizer, as janelas, né, as portas da nossa alma. Então, a via purificativa, ela tem a ver com isso, né, tem a ver com uma conversão para a nossa vida. Depois, a via iluminativa. A via iluminativa, ela tem a ver, né, tem vínculo, né, maior, né, com a questão racional, onde o próprio Deus ele vai nos iluminando, nos dando a graça de conhecer, né, mas também as coisas divinas, e é claro, não só as coisas divinas, os mistérios, né, divinos, né, que são que nós não sentimos, mas também tudo aquilo que está à nossa volta, principalmente a nós também, né? O autoconhecimento, né, ele tem a ver com essa via iluminativa. O conhecimento maior de Deus, né, tem a ver com a via iluminativa, né? Principalmente aqui nós temos 3 dons do Espírito Santo que tocam principalmente essa via, né? A via iluminativa, que é o dom de sabedoria, o dom de ciência e o dom de inteligência. Então esses dons em nós, eles vão fazendo com que a gente se aprofunde, né? Conheça, né? E se aprofunde mais ainda nessa transformação interior. E a via unitiva. A via unitiva, ela tem a ver, né, com a união com Deus, né, que tem a ver com essa faculdade espiritual, né, o Espírito, e onde nós vamos nos unindo cada vez mais aos mistérios de Deus. E aí nós vemos, né, voltamos novamente à questão da espiritualidade, né, que é essa união, né, ao mistério de Cristo, principalmente, né. E aí nós vamos percebendo, né, como que essas 3 vias elas vão nos auxiliando cada vez mais a adentrar, né, no grande mistério que é o mistério de Cristo, o mistério de Deus, né, e é claro aqueles mistérios que são manifestos através da grande instituição que é a igreja, e principalmente também, né, vai nos auxiliando, né, mas nos tornar dóceis a esse que é, né, o Espírito Santo em nós, para que Deus possa ser cada vez manifesto através da nossa vida. Para que a gente possa entender um pouco essas 3 vias, a gente vai pegar, né, um pouquinho, né, alguns elementos de cada uma delas, para que a gente possa entender um pouquinho melhor, né? Mas só para que a gente possa entender, porque alguns livros vai dizer, né, vai relacionar essas vias com idades da vida interior. Por exemplo, o Garrigou-Lagrange, né, ele vai falar isso, né, que essas vias elas estão vinculadas às idades da vida interior, né? O Lagrange ele vai falar principalmente, ele vai usar 3 termos, né? Ele vai falar dos principiantes, vai falar dos avançados e vai falar dos perfeitos, né? Então ele vai relacionar essas vias através dessas idades, né? A purificativa, né, que tem a ver mais com os principiantes, né, porque eles estão num momento de conversão. Depois os avançados, esses que estão, né, como que adentrando mais ainda no mistério de Deus, né, eles são mais iluminados, né? Depois, né, a via dos perfeitos, né, que é essa via unitiva, né, essa perfeição que nada mais é do que essa união cada vez maior, né, com o próprio Deus, né? Então a gente vai percebendo devagarinho como que eles vão, né, relacionando. Mas se nós olharmos muito bem, né, às vezes nós, na nossa própria caminhada, nós vamos crescendo e de repente, né, lá na frente, né, a gente vai pensando, a gente vai passando pela via purificativa, depois a gente vai percebendo, né, que a gente está num aprofundamento maior do conhecimento de Deus, e aí depois a gente vai percebendo que a gente está tendo algumas experiências espirituais com o próprio Deus, né, que é tocar, né, ter essa consciência, né, dessa presença real de Deus na nossa vida. E a gente vai depois, né, lá na frente, pode ser que a gente caia num pecado, ou então volte a um vício, e parece que tudo isso que a gente viveu foi uma ilusão, né? E aqui a gente precisa entender muito bem isso, né? Por quê, né? Porque essas 3 vias, elas acontecem
elas vão se manifestar na nossa vida de forma, muitas vezes, simultâneas. Mas, é claro, de forma simultâneas e podemos dizer assim, né, cíclicas, né? A gente pode fazer um ciclo, né, onde a gente começa lá no nosso encontro pessoal com Deus, né? A gente começa com essa via unitiva, onde essa experiência, onde Cristo nos atraiu, né? A gente teve essa união com Cristo lá no nosso primeiro encontro. Aí depois a gente vai, né, tendo um desejo, né? Um desejo de quê? Né? De purificação, né? De conversão. E esse desejo de purificação vai nos levando cada vez mais o quê? Né? A via iluminativa. Por quê? Porque quanto mais a gente busca a conversão, esse exercício espiritual, essa ascética, né, como nós víamos lá anteriormente na última aula, essa busca, né, de exercício espiritual vai fazendo com que a gente conheça mais de Deus e conheça mais de nós mesmos. Então, isso a gente vai percebendo como que Deus vai, né, nos unindo a Ele, purificando, iluminando e unindo mais ainda, e assim a nossa vida, né? Essas três vias, elas vão acontecendo como que um ciclo na nossa vida. Uma imagem, né, que eu gosto de usar, né, é a imagem da espiral, né? Como se a gente começasse, né, a nossa vida espiritual assim, né, e depois vá subindo, né, sendo elevados, né? E gosto de usar essa imagem porque, na verdade, é um pouco isso que acontece mesmo, né? Então, a gente tem aqui, né, os pilares aqui, né, onde a nossa própria vida ela vai passando, né? A unitiva, purificativa, iluminativa. E assim a gente vai vivendo, né, essa espiral da nossa vida espiritual, onde a gente vai sempre passando pela purificação, pela união, pela iluminação, e assim vai sendo a nossa vida, né? Quanto mais a ideia, né? No primeiro encontro pessoal que a gente teve essa união com Deus. Deus nos atraiu, nós fomos ao encontro dele. O caminhar com ele, com Cristo, né, nos leva a uma renúncia. Essa renúncia já é uma purificação, né? A renúncia do passado, da vida velha, dos pecados. E esse exercício de conversão vai nos iluminando. Depois essa iluminação ela vai gerando convicção, vai gerando conhecimento, e quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente se une a Ele, volta novamente a via unitiva. E quanto mais unido a Deus, mais a gente sente desejo de nos purificar. E assim a gente vai vivendo todas essas três vias em toda e até o fim da nossa vida, né? Porque a gente sempre terá algo para purificar. A gente sempre terá algo para conhecer a mágica dos mistérios de Deus. A gente sempre vai poder nos unir cada vez mais a Deus diante daquilo que são os seus próprios mistérios. Então, essas imagens nos ajudam a entender um pouquinho melhor, né, como que se manifesta essas três vias na nossa vida. Então, a gente vai começar, né, com a via purificativa, e a gente vai colocar alguns elementos importantes para o nosso entendimento dessa via. O que se propõe essa via, né, purificativa, que também a gente pode encontrar em alguns livros espirituais, né, a via purgativa também. Né? Aqui a gente está colocando purificativa, mas a gente pode achar também via purgativa. Essa purificação ela acontece nos três âmbitos: corpo, alma e espírito. Então, essa é a primeira reflexão que a gente vai fazer, né? Corpo, alma. Como que a gente entende isso, né? No corpo, né, há uma purificação de quê, né? Daquilo que são os prazeres, que são aquelas paixões da nossa carne, né, que muitas vezes, né, por conta daquilo que são as desordens, né, que nós vamos abrindo concessões na nossa vida, ou então nós vamos nos permitindo. Infelizmente, isso acontece com todos nós, e isso vai acontecendo e vai aflorando no nosso interior. Então, a primeira purificação, ela acontece aí, né, precisa acontecer no corpo.
Depois, né, a gente tem, né, aquilo que nós chamávamos lá atrás do desejo, né, da alma, que é o desejo de poder. E esse desejo de poder, ele tem a ver com o quê, né? Ele tem a ver com aquilo que é, né, um desejo de segurança, de ter, né, domínio sobre as coisas. E depois nós temos, né, no espírito, né, esse desejo, né, de ter. E Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, ele nos dá 3 exercícios espirituais, né, de purificação dessas 3 coisas, do corpo, da alma e do espírito, né? Porque aonde estão esses 3 exercícios, né? Nós encontramos lá em Mateus 6, de versículo 1 a 24, onde ali Jesus Cristo vai falar sobre aquilo que a gente fala muito na quaresma, né? Que são os 3 exercícios quaresmais, né, espirituais da quaresma, né, que é o jejum, a oração e a esmola. Então, esses 3 exercícios, eles purificam essas 3 áreas da nossa vida. Primeiro, o jejum, né? Por quê, né? O jejum, ele é, né, aquilo que são as mortificações, as penitências, né? O jejum, ele faz com que a gente domine essas paixões, esses desejos da nossa carne, né? A alimentação, ou então algumas outras coisas. Então, o jejum, ele vai fazendo o quê? Ele vai enfraquecendo essa má vontade que nós temos em nós, essa má inclinação, os desejos que nós chamamos também de concupiscentes, né? Então, o jejum, ele vai fazendo isso. Por isso que é importante, né, sermos capazes de jejuar, né, de fazer alguma penitência, alguma mortificação, porque nos ajuda muito a dominar, né, esses prazeres do corpo, né? E aí, essa primeira purificação. Depois, Jesus Cristo nos indica a oração. A oração, né, é o quê? O que é a oração? A oração é diálogo com Deus. Então, naturalmente, quando a gente se abre ao diálogo com Deus, e nós vamos ver isso, né? Jesus Cristo, quando ensina os seus discípulos a rezarem, ele ensina aquela oração do Pai Nosso, e aí nós vemos, né, como que Jesus Cristo, a primeira coisa, né, que Jesus Cristo ensina os seus discípulos é o quê, né? A se submeter ao Pai do céu, chamando a Deus de Pai, né? Se submeter ao Pai do céu. Então, aqui, né, na oração, nós adquirimos o quê, né? Uma virtude importante. Nós falávamos isso lá também na semana passada. Nós adquirimos a virtude da humildade. Então, assim, né, dessa capacidade de se reconhecer no nosso lugar, né, de se submeter ao Pai do céu. E isso vai fazendo com que a gente domine e purifique esse desejo de poder que gera em nós, principalmente 3 vícios, né, espirituais, né, que é a soberba, a vaidade e a ira. Então, assim, né, a oração, ela nos auxilia isso, né? Porque quanto mais a gente vai aprendendo a rezar, a dialogar com Deus, mais nós vamos aprendendo ali calar, né, o pensamento e calar, né, calando esse pensamento desordenado, essas ansiedades interiores, podemos dizer assim, né, menos nós vamos buscar as nossas próprias seguranças, querer dominar as coisas. Mas quanto mais nós crescemos na oração, mais nós aprendemos a confiar em Deus. E confiando em Deus, nós não buscamos dominar nada, porque a gente sabe que é Deus que domina tudo. E naturalmente a gente nos abandona mais aos seus braços e permite com que Ele nos conduza diante da sua vontade. E depois nós temos, né, o terceiro exercício espiritual, que é a esmola, que Jesus Cristo nos ensina, né? Que combate esse desejo de ter. Por isso que, e se a gente olhar, né, no Sagrado Evangelho, Jesus Cristo, ele nos pede muito a renúncia.
muito lá, né, como a gente vê lá aquela passagem que nós chamamos, né, do jovem rico, né? Jesus Cristo, ele chega para Jesus Cristo e pergunta, né, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus Cristo vai elencar, né, vários mandamentos ali, né, aqueles mandamentos relacionados à vida social. E ele vai dizer, né, ali, né, talvez num orgulho, assim, né, pô, mas isso eu já faço desde a minha infância, né? Já faço há muito tempo, né? E Jesus Cristo vai dizer a ele, só te falta então uma coisa, vai, vende tudo, dá aos pobres, depois vem e segue-me. E vai dizer o Sagrado Evangelho que aquele homem saiu triste, né? Triste por quê, né? E o próprio evangelista vai relatar isso. Ele saiu triste porque tinha muitos bens. Então, quanto mais a gente for capaz de desapegar, de renunciar, de realmente dar aquilo, né, com caridade, com generosidade do que nós temos, mas nós conseguimos dominar, né, esse desejo de ter, né, de consumismo da nossa vida interior. E mais a gente vai, né, porque quanto mais desapegados das coisas da terra, mais nós conseguimos nos unir às coisas do céu, às coisas eternas. Quanto mais desapegados e livres do passageiro, mais nós conseguimos nos unir ao eterno. Então isso é essencial para a nossa vida. Por isso que Jesus Cristo ele nos dá, né, esses 3 exercícios espirituais lá, né, no Sermão da Montanha, né, para que a gente possa, né, ir crescendo cada vez mais nessa união, né, e que passa, sim, né, por essa purificação. Depois, nós temos também, né, que entender, né, algumas formas de purificação. Nós temos, basicamente, assim, é claro que podemos elencar várias formas de purificação, mas nós vamos nos deter aqui em 2 formas de purificação. A primeira é a ativa. E o que consiste isso, né? A purificação ativa é aquela que nós escolhemos, as penitências, os propósitos que nós colocamos para a nossa vida, né? E isso vai fazendo com que nós vamos ali, né, dominando, né, e principalmente essas purificações, né, ativas, né, voluntárias, que nós escolhemos, elas são importantes para purificar os nossos sentidos. É essencial essa capacidade de purificação dos sentidos. Uma coisa que é muito interessante, que muitas vezes ninguém percebe, né? Nós temos 5 sentidos, né? A visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato. Muita coisa, às vezes as pessoas elas não percebem, por exemplo, que a Santa Missa, por exemplo, as missas solenes, principalmente, né, elas nos auxiliam muito nisso, né? Por isso que nós prezamos pela beleza da liturgia, né, os movimentos, né? Por quê? Né? Porque quanto mais a gente contempla algo belo, mais aquele belo nos eleva à divindade. Depois nós prezamos muito, né, por exemplo, né, pela uma boa pregação, nós nos preparamos, uma boa música, porque a audição, aquilo que é captado pela audição, se for também, né, agradável, eleva a nossa alma. Depois, né, o incenso para o olfato, né, que o incenso que é esse símbolo, né, que é esse simbolismo da nossa oração que sobe a Deus, né? Então, assim, a gente percebe, né, pelos sentidos, a própria liturgia ela vai nos dando a experiência do próprio Deus, né? Depois, né, o próprio o paladar, né, que ali, né, pelo gosto, principalmente, né, das espécies, né, do pão, do vinho que nos é dado, onde nós comungamos. Depois nós temos, né, o tato, né, onde nós tocamos as coisas, onde nós tocamos o nosso irmão, né, na saudação da paz. E assim nós temos, né, muitos elementos que vão nos auxiliando a essa purificação, a purificação dos nossos sentidos, né? Por isso que a igreja sempre, né, São Gregório Magno dizia, né, que na antiguidade, né, quando o culto depois que o culto foi liberado e tudo, começou a se construir, né, as igrejas, se prezar, né, pela arte sacra, né? São Gregório Magno dizia que as igrejas seriam grandes bíblias de pedra, né? O que quer dizer isso, né? Por quê? Porque a beleza, os quadros, as imagens, os mosaicos, tudo aquilo que era feito, né, era para a catequese, né? As igrejas são bíblias de pedra, tudo tem um sentido, tudo remete ao próprio Deus. Então essas coisas são
importantes, né, para a nossa vida. Por isso que a igreja sempre, né, produziu, né, e incentivou muito a cultura, né, a música, a arte em geral, né, porque são coisas que vão purificando os nossos sentidos e nos auxiliando também, né, a purificar a nossa memória. Depois nós temos a purificação passiva. São aquelas purificações que Deus nos propõe na nossa própria vida, né? Quantas coisas acontecem, talvez não tão boas assim na nossa vida, né? Às vezes é Deus que está nos dando, né, aquilo ali, né, como uma purificação, né, para que a gente possa, exercitando na nossa vida espiritual, na busca de virtude, a gente possa crescer cada vez mais, né, nessa purificação da nossa vida interior, né? Então a gente precisa também acolher isso, né? As dificuldades que Deus nos dá na nossa vida. Todo dia nós temos dificuldades, às vezes uma humilhação, às vezes uma tribulação que Deus nos permite. Tudo isso se Deus permite, é para o nosso crescimento. E nós precisamos aprender cada vez mais a contemplar e perceber isso na nossa vida. Por isso que nós estamos aqui, né, nessa pequena introdução, né, à vida espiritual, para nos ensinar isso, para que a gente possa ter essa consciência, né, que a gente precisa ter um olhar mais sobrenatural sobre a nossa vida, sobre as nossas realidades. E só assim que a gente consegue realmente acolher essas purificações que o próprio Deus nos oferece no nosso dia a dia, em determinados momentos da nossa vida também. E umas coisas que nós encontramos tanto no Sagrado, uma coisa, né, que nós encontramos tanto no Sagrado Evangelho, quanto também nós encontramos em alguns livros de vida espiritual, né, nós vamos perceber lá, né, vou colocar aqui uma divisãozinha, um itinerário. Um itinerário dessa purificação, como que ela acontece, né? E como que e ela só acontece assim, né? Então, assim, é claro, é um chamado de Deus, é uma atração que Deus gera no nosso coração para que a gente possa segui-lo, mas não basta só sentir essa atração, a gente precisa dar o passo de liberdade, o passo voluntário. Então, a primeira coisa que é essencial, como um itinerário, né, de purificação, a primeira coisa essencial que a gente precisa exercitar é a renúncia. Se a gente não é capaz de renunciar, a gente não consegue alcançar uma purificação. Então é necessário isso, né? É necessário, primeiro, renúncia, né? Desapego. A gente precisa ter essa capacidade de desapego, de renúncia na nossa vida. E isso a gente precisa começar a exercitar, né, nas pequenas coisas, né? As pequenas coisas no sentido daquilo que, se a gente olhar, né, de repente no nosso guarda-roupa ou então na nossa casa, coisas que a gente às vezes não usa mais, coisas supérfluas, ou então que a gente usou, não está mais usando, porque de repente a gente comprou uma outra coisa, mas a gente pode servir daquilo que nós não estamos usando mais, podemos servir um irmão. E aí isso vai nos auxiliando a ter nessa capacidade de renúncia, de desapego. Nós precisamos começar assim, com coisas fáceis, né? Primeiro, com aquilo que não mais nos atrai. A gente vai dando, a gente vai, né, ali, né, doando, a gente vai, né, dando esmola dessas coisas, até que a gente consiga, né, num determinado momento, dar até uma coisa que a gente gosta muito, mas a gente é capaz de renunciar, porque a gente sabe que aquilo está nos roubando da presença de Deus. Então, a primeira coisa é aprender a renunciar, algo que nós precisamos exercitar na nossa vida, né? Como falava lá, através do jejum. Depois, né, a questão do seguimento. Se lembra, né, que Jesus Cristo primeiro pede para aquelas pessoas renunciarem e depois ele diz, depois vem e segue-me. Por quê? Porque no seguimento que acontece aquilo que é o processo de libertação. Deus, ele nos chama a atenção e nos indica aquilo que precisa ser mudado. Ele vai como que ali nos alertando
para aquilo que precisa ser renunciado. E no caminho com Cristo, é aquilo que nós desejávamos anteriormente começa a enfraquecer dentro de nós, adormecer dentro de nós, e aquela experiência que nós vamos tendo com Cristo no caminho, no segmento, vai cada vez mais aflorando, onde o nosso interior, o nosso coração começa realmente a amar a Deus, e esse amor vai fazendo com que a gente se transforme cada vez mais nele, né? E como dizia, é nesse segmento que acontece a libertação. Às vezes a gente vê muito, né, as pessoas às vezes, né, fazem encontros e tem lá, né, uma experiência com Deus, né, tem um encontro pessoal com Deus, mas às vezes pela falta de entendimento de como que essas coisas acontecem na nossa vida, elas acabam, elas até chegam a renunciar, né, à vida passada, à vida velha, mas por não aprenderem a seguir a Cristo. E aqui é algo importante, né? Seguir a Cristo não é seguir uma ideia, não é seguir um grupo, não é seguir pessoas, é seguir a Cristo. Quando ela não consegue seguir a Cristo, ela não alcança a libertação. Por isso que muita gente, às vezes, não consegue perseverar, porque ela até teve a capacidade de renúncia interior lá atrás, porque ela deixou a vida velha. Mas quando não ensinam ela a seguir, e aqui nós, depois, né, na última, não sei se a gente vai conseguir, né, aprofundar, né, na segunda parte, né, que seria o nosso curso hoje, mas que tem a ver propriamente com isso aqui, né, com um segmento, né, e aqui nós podemos, né, elencar 4 coisas importantes, né? Vou até adiantar aqui, porque eu estou vendo que a gente não vai conseguir chegar lá, né? Nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42, São Lucas ele vai relatar a vida da primeira comunidade cristã, né? Da comunidade ali que foi fundada ali, né? Da igreja nascente, podemos dizer assim, né? E São Lucas ele vai dizer a seguinte coisa, né? Que os discípulos, né? Vão pegar aqui, né, a leitura dos Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 2, versículo 42. São Lucas diz assim, né? Eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, primeira coisa, ouvir os ensinamentos dos apóstolos, na comunhão fraterna, a segunda coisa, na fração do pão e nas orações incomuns, né? Nas orações. Então nós vemos aqui 4 coisas muito importantes que nós precisamos aprender a viver, né? E essas coisas Deus nos dá, né? Cristo nos dá através da igreja, né? Por quê, né? Os ensinamentos dos apóstolos. O que são esses ensinamentos dos apóstolos? O Novo Testamento, né? A Sagrada Escritura. É o ensinamento dos apóstolos, que nós precisamos aprender, né? Cada vez mais nos aprofundar neles. Depois, né? A comunhão fraterna, né? A capacidade de viver em fraternidade, de viver em igreja, de viver, né? De conseguir ver Cristo no nosso irmão. Olha só, né, como que são os mistérios. A palavra de Deus é Cristo. O nosso irmão, no nosso irmão está a presença de Cristo. Depois, né, São Lucas continua, na fração do pão, e aqui, né, está falando da Eucaristia, principalmente da Eucaristia, né, que é a presença real de Cristo. E depois, nas orações, o que, né, quando a igreja reza junto, essas orações, ela é o que, né? É a oração de Cristo ao Pai. Então, assim, nós vemos aí 4 manifestações cristológicas importantíssimas para a nossa vida, que nós precisamos e nós aprendemos somente isso no segmento. Se a gente olhar bem o que Jesus Cristo faz durante todo o Sagrado Evangelho, é isso. Aprofundar os seus discípulos nessas 4 coisas, nos ensinamentos, né, daquilo que é a verdadeira fé, né, o bom entendimento, né, daquilo que são os profetas e a lei, que naturalmente daí nasce o Novo Testamento, né,
o ensinamento dos apóstolos, depois, né, a comunhão fraterna, né, a vida em igreja, né, que o próprio Cristo nos ensina a viver em fraternidade, depois, né, a fração do pão, mas quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá parte comigo, não terá vida eterna, lá em João, capítulo 6, né, de 51 seguintes, no discurso do pão da vida, Jesus Cristo vai falar bem isso, né, e depois nas orações, né, onde o próprio Cristo, se a gente vê vários momentos, Cristo leva os seus discípulos para rezar, né, para orar, né, e vai ensinar a eles a rezar, porque só assim, quando nós aprendemos a ter esse contato, né, pessoal com Deus, que acontece a grande libertação na nossa vida. E isso é importantíssimo, né? É aqui que nós vemos, né, como que nós vemos aqui, né, a libertação, né? A gente vê a libertação como o fruto dessa via purificativa, dessa via purgativa, onde nós vamos sendo purificados cada vez mais, e aí nós passamos, né, para a via iluminativa, onde nós vamos elencar alguns pontos aqui também bem importantes para cada um de nós. Via iluminativa. Essa via, como dizia, né, ela tem um foco maior na razão, né, na nossa razão, onde nós vamos ali com o nosso desenvolvimento, e é claro, com a ajuda do Espírito Santo que vai nos iluminando, nós vamos adquirindo uma consciência mais purificada e, naturalmente, uma consciência mais apurada diante daquilo que é, sim, né, a capacidade de discernir diante das coisas que estão à nossa volta e, é claro, na nossa relação com Deus e também, né, a nossa relação com nós mesmos, né? Depois nós vamos percebendo, né, como que essa via iluminativa ela vai nos fazendo crescer no conhecimento de Deus, no conhecimento de si, no autoconhecimento, e depois, né, o conhecimento da criação de Deus. Então, assim, essa via iluminativa, ela nos conduz por essas três formas, ou podemos dizer, essas três espécies de conhecimento, né? O conhecimento de Deus, dos mistérios de Deus, o conhecimento de si, o autoconhecimento, e o conhecimento da criação, né? Principalmente esse aqui, né? O conhecimento da criação. O que quer dizer isso, né? É a nossa capacidade de nos aprofundando naquilo que é a consciência de que cada coisa criada por Deus tem o seu lugar diante da obra da criação, né? Então, assim, tudo está extremamente e perfeitamente ordenado. E, naturalmente, se tudo está ordenado, isso quer dizer o quê, né? Que já que tudo tem o seu lugar na criação, nós também, né, nós particularmente também temos o nosso lugar na criação. E é claro que depois nós podemos remeter isso até para a obra de criação, a obra de salvação, porque nós também, né, como batizados, temos um lugar, né, também, né, específico nessa obra de salvação, né? Nessa manifestação dos mistérios de Deus para a salvação das almas. Por isso que falava na semana passada sobre o carisma, sobre a espiritualidade, que são essas formas de nos alimentar e também de expressar aquilo que de Deus há em nós. E aí nós vamos percebendo, né, como que o Espírito Santo ele vai nos conduzindo a essa contemplação, a esse conhecimento nesses três âmbitos importantes. Uma coisa que é muito importante também, né, São João vai relatar isso muito bem no Sagrado Evangelho. E olha só, né, em João, capítulo 17, versículo 3, São João vai dizer assim, né, Cristo, né, ali, né, vai estar falando, né, e
ali, né, vai estar assim, no versículo 3, né? Esta é a vida eterna, que conheçam a Ti, o Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que enviastes. Olha só, né, o que é a vida eterna, né? A vida eterna é conhecer a Deus. Por isso que Jesus Cristo ele vem nos revelar, vem nos ensinar, né, a chamar a Deus de Pai, né? Ele vem revelar o Pai. Ele revela também o Espírito Santo a nós, né? E nos envia o Espírito Santo da parte do Pai. E aí nós vamos percebendo, né? Depois também no capítulo 10 de São João, versículo 4, né? Ele vai dizer também uma coisa naquela passagem que fala sobre o bom pastor, né? Olha só o que Jesus Cristo vai dizer, né? E depois de fazer sair todas as que são suas, ele caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem sua voz. Olha só, né? Só segue quem conhece a voz. A ovelha que segue é aquela que conhece a voz do seu pastor. E uma outra passagem ainda no João, capítulo 13, versículo 18, São João ele vai dizer assim, né? Capítulo 13, versículo 18, né? Diz assim, né? Eu não falo de todos vós, eu conheço aqueles que escolhi. Olha só, né? Como que Jesus Cristo, ele nos conhece. Ele nos chama porque nos conhece. E a correspondência, né, desse chamado é sim também conhecer a Cristo. E o próprio Cristo vai dizer, né, para conhecer o Pai, nós só conseguimos conhecer o Pai através do Filho. E isso é algo importante para a nossa vida. Por isso que a igreja nos ensina alguns exercícios espirituais muito importantes para esse conhecimento, né, de Deus, esse conhecimento de si e esse conhecimento da criação. A igreja ela vai nos indicar 3 exercícios espirituais, né? Podemos dizer assim, né? Primeiro é o estudo, que aqui se dá pela catequese, né? Nós precisamos cada vez mais hoje fortalecer, né, e valorizar a catequese. Infelizmente, né, às vezes, né, as nossas catequeses elas se tornam um cursinho onde a primeira comunhão é a única comunhão e depois a criança ela some e volta para fazer a crisma e depois só para casar. Esse é um grande problema que nós temos, infelizmente, nas nossas catequeses, não só aqui, mas como em todo lugar é assim, né? Virou um cursinho. Isso é muito complicado, né? Porque a catequese ela tem que ser sim um curso, né? Porque ela precisa ensinar, mas ela precisa também ser um encontro pessoal com Cristo, né? Porque a gente vai amando aquilo que a gente vai conhecendo. Se é só um cursinho onde só a gente decora coisas, decorar não é conhecer, né? Porque conhecer tem muito mais a ver com o aprofundar-se, né? E aí que isso que é importante, é o que a igreja ela nos ensina, né? Que nós precisamos ter essa experiência, esse conhecimento para amar, né? E se não há amor, é sinal que não houve conhecimento verdadeiro. Então a primeira coisa que nós precisamos é isso, né? O estudo, né? Por isso que trouxe aqui, né, o Catecismo da Igreja Católica, né? Isso deve ser o livro de cabeceira de todo católico, todo cristão, porque aqui está, né, olha só, né, o resumo da nossa fé, né? Aqui está, né, aquilo que nós precisamos saber para viver bem a nossa vida cristã, né? A doutrina da igreja, a doutrina de Cristo, né? Que foi transmitida, a doutrina de Jesus Cristo que foi transmitida aos apóstolos, que a igreja no seu desenvolvimento, né, foi nos dando a conhecer e aprofundar cada vez mais. Então é muito importante, né? Todos nós deveríamos todo dia ler um pouquinho do Catecismo da Igreja Católica. Depois, a igreja também nos ensina uma segunda coisa, né? Um segundo exercício espiritual, né? Que é a meditação da palavra. A
a meditação da palavra, que é importantíssimo. Às vezes as pessoas falam assim, mas padre, eu leio, mas eu não consigo entender nada. Às vezes a gente escuta muito isso, né? Mas a gente não entende que a palavra de Deus é o próprio Cristo. Então, para que a gente possa aprofundar no conhecimento de Cristo, a gente precisa ter amizade com Ele. E assim é a Sagrada Escritura. A gente começa a ler e não entende muito. Por quê? Né? Porque a gente tem profundidades, né, de compreensão da Sagrada Escritura. Mas a gente vai lendo, primeiramente a gente vai aprendendo as histórias, a gente vai aprendendo, né, aquilo que é mais pontual, né, principalmente aqueles ensinamentos morais de Jesus Cristo, e aí nós vamos aprofundando cada vez mais nesse conhecimento. Depois, conforme a gente vai lendo, por isso que a igreja na liturgia repete, principalmente no meio de semana, né, o Sagrado Evangelho, todo ano, repete os mesmos sagrados evangelhos durante a semana, né? E no domingo, né, vai ali o ciclo, né, o ciclo do ano A, B e C, né? Mas por que a igreja repete essas leituras? Porque se a gente entende que Deus é infinito, a palavra de Deus é viva, é o próprio Cristo, né? Então a gente entende que a palavra ela sempre tem algo de novo para nos dar. Isso é importante também para a nossa vida. Por isso que na amizade com a palavra de Deus, com Cristo, a gente começa a entender melhor, né, essa palavra. E é claro, né, a gente vai se tornando mais dócil a essa iluminação do Espírito Santo, para que assim a gente possa aprofundar e entender melhor, né, a palavra de Deus e aquilo que o próprio Cristo, né, quer de cada um de nós. Então a meditação da palavra é importantíssima. Todo dia precisamos ler a Sagrada Escritura, porque é o nosso manual de instruções, né? Tudo que a gente precisa saber está aqui, né? O catecismo, ele nos auxilia a entender melhor o que está na Sagrada Escritura. Depois, o terceiro exercício espiritual que a igreja nos ensina, né, são as leituras espirituais. As leituras espirituais, né? Que a gente precisa ter, né? A gente precisa conhecer, né, a vida dos santos, a gente precisa conhecer, né, os livros, né, principalmente os livros tradicionais, né, e da nossa igreja, da tradição da nossa igreja, né? Eu trouxe hoje aqui também, né, um pequeno livrinho, né, que foi o livro né, o livro de cabeceira de muitos santos, né, que é a imitação de Cristo, né? Então, assim, aqui tem várias coisas, várias reflexões, né, espirituais que nos auxiliam, né? Se todo dia a gente puder, né, ler, né, o catecismo, ler um livro de vida espiritual, a gente vai crescendo cada vez mais na nossa experiência com Deus. Então, a imitação de Cristo é uma boa pedida, né? Um livro bem baratinho, né, pequenininho, onde tem pequenas e breves reflexões, onde a cada dia a gente vai, né, lendo um pouquinho, a gente vai se aprofundando, a gente vai crescendo no conhecimento e na meditação também. Então, esses três exercícios nos auxiliam o quê, né, a gerar uma docilidade maior no nosso interior para a iluminação do Espírito Santo, né, para que a gente possa conhecer mais a Deus, conhecer mais a nós mesmos e conhecer mais a criação de Deus. Depois nós temos, né, que também, né, os autores de vida espiritual, né, vão também, né, falar sobre 3 graus de iluminação. O que seria isso, né? Os 3 graus de iluminação, onde eles vão elencar 3 coisinhas importantes, né? Isso acontece na nossa vida, né, e principalmente, né, diante da nossa reflexão e da nossa vivência, né, através desses 3 exercícios espirituais que nós falávamos, né, o estudo, né, a meditação da palavra e as leituras espirituais, né. Elas vão nos dando, né, a capacidade de ir, né, cada vez mais aprofundando, né. A gente pode dizer, né, que a via iluminativa, né, ela é como um degrau, né? Um degrau onde a gente vai descendo como assim, né? A gente vai descendo às profundezas daquilo que é o grande mistério
de Deus, né? Como São Paulo mesmo, né? Em uma das suas cartas vai falar, se não me engano, a carta aos Romanos, né? Então, ele vai, né, nos direcionando, e é o Espírito Santo que vai nos conduzindo pela mão a esse aprofundamento. Então, assim, o primeiro grau, né, de iluminação é a percepção. A percepção, né? E o que é essa percepção? Porque às vezes compreensão. É a compreensão, né? Porque não basta só a gente conhecer, né? Decorar, a gente precisa compreender. E compreender significa o quê, né? Transformar aquilo que a gente aprendeu, percebeu, conheceu na nossa própria vida, né? Só aqui, né, essa iluminação, esse a gente pode dizer que é o grau, né, que nos conduz a uma maior união com Deus. Então, por isso que o itinerário, né, da via iluminativa é assim, né? Primeiro, a gente contempla. A gente tem que ter o contato, né? Essa contemplação. Depois a gente aprende a discernir, porque quanto mais a gente absorve o conhecimento, mais a gente se torna capaz de discernir entre as coisas. E a terceira coisa, né, do itinerário é o aplicar na nossa vida. Aquilo que a gente conheceu, aquilo que a gente aprendeu, né, percebeu, aplicar na nossa vida aquilo que a gente pode chamar, né, é o verbo se fazendo carne, né? Carne na nossa própria carne. Então isso é essencial para que a gente possa crescer, né, cada vez mais nesse grande mistério de iluminação, né, que acontece na nossa própria vida. E a gente vai falar, né, agora, né, da última via, né, que é a via unitiva, né, a união. Essa via unitiva também é essencial. Como dizia, né, todas elas se movem no nosso interior de forma simultânea, né? Em vários momentos da nossa vida. É claro que nós estamos mais em uma, vivendo mais uma do que outras, mas a via unitiva a gente pode dizer que é o grande fruto da passagem dessa conversão, né, que se dá pela via purificativa, dessa iluminação, desse conhecimento pela via iluminativa, e é claro, né, essa união, né, entre essas duas vias vai fazer com que a gente se una mais a Deus, né? E essa união ela tem a ver com aquilo que o próprio São Paulo vai falar na carta aos Gálatas, né? Ele diz assim: não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Essa via unitiva ela se propõe a isso, né? Se propõe a nos gerar essa consciência de que nós somos outros Cristos. Cristo vive em mim. Então, isso é essencial, né? E essa união, ela se dá com o próprio Cristo, que é essencial a gente entender isso, né? Unir-se a Deus é unir-se, transformar-se cada vez mais em Cristo Jesus, né? O Filho de Deus, né? Transformar-se nele. E, como falava lá, né, aquelas três coisinhas, né, que a igreja, que o próprio Cristo deixou, né, nesse mundo para que a gente possa, né, experimentar, né, ter essa experiência com ele e ir nos transformando cada vez mais nele, são aquelas 4 coisas que a gente leu lá nos Atos dos Apóstolos, que se traduzem, né, a gente pode traduzi-las, né, nessas 3 circunstâncias, né, ou nas 4 circunstâncias, né, nos sacramentos, primeiro, nos sacramentos, porque é pelo batismo que nós entramos na igreja, nos tornamos outros Cristos, nos transformamos, nos identificamos a Cristo, né? E é claro, pela Eucaristia, nós vamos nos transformando mais ainda. Santo Agostinho que dizia, né? Ele falava que todos os outros alimentos que nós ingerimos, né, que nós comemos, eles se transformam em nós.
mas a Eucaristia é diferente, né? Nós comungamos, nos alimentamos dele, mas nós nos transformamos nele. A Eucaristia não se transforma em nós que vamos nos transformando cada vez mais nele, né? Que é no próprio Cristo. Então, essa é a primeira realidade, né? Da via unitiva, né? Deus, ele vai nos unindo a Cristo através dos sacramentos, através da igreja. É importante, a igreja é o corpo místico de Cristo. Então, assim, né, a gente precisa estar cada vez mais unidos à igreja para que a gente possa experimentar mais ainda essa transformação como membros, né, desse corpo místico. Depois, a palavra e depois, né, a realidade, né, do próximo, que nós vemos lá, né, a gente vê isso muito belamente naquela passagem do samaritano, né, do bom samaritano, como assim nós conhecemos, né, onde Cristo, contando aquela história, vai dizer, né, depois perguntar, né, ali, né, quem foi o próximo dele, assim, né, o próximo foi aquele que realmente se uniu a ele, teve compaixão dele, né? Então, essas circunstâncias aqui são importantíssimas na nossa vida, né? Unir-se a Cristo é unir-se a isso, né? Aos sacramentos, à igreja, à palavra, ao próximo, né? Aprender a reconhecer Cristo nessas quatro realidades diferentes, né? Que, na verdade, né, se manifestam, né, de uma forma una, né? E isso é muito importante na nossa vida, como nós vemos, né, lá, né, os ensinamentos dos apóstolos, né, relacionado à palavra de Deus. Depois, né, lá a comunhão fraterna, né, relacionada à vivência com o próximo, né? Depois, a fração do pão relacionado aos sacramentos. E, por último, né, a oração, né, relacionado à igreja, né? Pela igreja, nós realizamos a mais perfeita oração, né? A liturgia é a mais perfeita oração que nós podemos fazer a Deus, né? Porque é a oração de Cristo no Espírito Santo ao Pai do céu. Então, essas pequenas coisas são essenciais para que a gente possa aprender a viver e ir crescendo nessa via também unitiva. Depois, né, nós vemos, né, relatamos aqui algumas coisas importantes, né, que nós precisamos aprender a viver e reconhecer a Cristo para se unir a Ele. E, naturalmente, né, nós temos uma coisa muito importante que é expressa em vários momentos no Evangelho, mas em dois lugares em especial, né, que é a questão da vontade, a vontade do Pai. Então, assim, nós precisamos aprender a isso, né, aprender a nos unir cada vez mais à vontade do Pai. Então, assim, né, nós vemos duas passagens, né? A primeira, lá em Mateus, no próprio Sermão na Montanha, né? Mateus capítulo 6, onde Cristo ensina aos seus discípulos aquela oração, né, que nós conhecemos como oração do Pai Nosso, né? E olha o que Jesus Cristo nos ensina a pedir, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então nós precisamos, né, entender isso, né? A união com Cristo, naturalmente, é a união à vontade do Pai. O próprio Cristo diz, em alguns momentos no Evangelho, não vim fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. Então é essencial, né? Olha só esse mistério de união, esse mistério de unidade, é unir-se à vontade do Pai. Outra passagem também importantíssima, né, está em Mateus, capítulo 7, versículo 21, onde Jesus Cristo, né, nos dá uma palavra que é até dura, né? E nós vamos ler lá, né, no capítulo 7 de São Mateus, versículo 21, diz assim: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está no céu. Olha só como que é necessário essa união
a vontade do Pai. Então, é importantíssimo isso. E nós só conseguimos nos unir à vontade do Pai do céu quando nós vamos nos exercitando. Por isso, aqueles exercícios espirituais que nós falávamos lá, né, da via purificativa e também da via unitiva, ela vai fazendo com que a gente se una mais ainda aqui, né? 3 realidades também muito importantes, né, para que a gente possa ter os pensamentos de Cristo, né, a forma de pensar de Cristo. Então, a união, né, com o pensamento, né, de Cristo. Depois, né, a união com os sentimentos de Cristo também. Sentimentos de Cristo. E depois a união com o ideal de Cristo, né? Ideal. E aqui nós vemos essa ideia, o ideal. O que é o ideal, né? É a meta, aquilo que o próprio Cristo veio aqui nessa terra nos reconduzir, né, para a meta, né? E aqui nós vemos, né, no Sagrado Evangelho também 3 realidades que vão traduzir, né, essa união, né, de vontade para ter, né, para que a gente possa, né, tocar, né, o pensamento, o sentimento e o ideal de Cristo, né? Porque através do pensamento, né, quando nós vamos unindo a nossa vontade, né, ali, né, a Deus, né, a vontade de Deus, o nosso pensamento ele começa a confluir com o pensamento de Cristo, porque o Espírito Santo ele vai nos iluminando e vai, né, não é o Espírito que movia a Cristo, assim também, né, o Espírito Santo move a cada cristão, né, move a cada um de nós e vai gerando em nós aquilo que é a reta intenção. Por isso que nós rezamos lá, né, na oração do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas. Quer dizer isso, né? Porque nós precisamos aprender a apreciar, né? Se lembra que a iluminação acontece diante do conhecimento de Deus, diante do conhecimento de si e diante do conhecimento da criação. Então, apreciar retamente todas as coisas é basicamente isso, né? Ser capaz de conseguir perceber a bondade, a beleza e a verdade de cada coisa que existe, né? E é claro, a beleza, a bondade e a verdade de Deus também, esses atributos metafísicos. Depois, os sentimentos, né? Precisamos aprender a ter os sentimentos de Cristo. E que sentimento é esse, né? Esse sentimento de compaixão. É essencial, né, esse sentimento, né? Nós vemos lá, né, em vários momentos Jesus Cristo que se compadece, sente compaixão daquela multidão que parecia ovelhas sem pastores. Então a gente vê que esse é um sentimento, né, do coração de Cristo, porque compaixão, né, compássio, né, tem a ver com essa participação, né, sofrer com, né, ali, né, viver, né, tocar, né, o mistério da vida do nosso irmão, né, e naturalmente, né, tocar o mistério, né, de tudo que está à nossa volta também. E o ideal, a meta final, né, é o que, né? O reino dos céus, né? O reino dos céus, que é essencial também, né? Por isso que Jesus Cristo, na primeira pregação lá, né, convertei-vos e crede no Evangelho, porque o reino dos céus está próximo. Depois, quase no final do Sermão da Montanha, Jesus Cristo nos faz uma exortação: buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. E aí nós vamos vendo, né, como que essa via unitiva, que já é, como dizia, que já é como que um fruto daquilo que é, né, a passagem
das outras vias, né, o amadurecimento dessas outras vias, o exercício dessas outras vias, a gente vai vendo como que esse exercício ele vai gerando isso, né, vai gerando isso no nosso interior, né, essa reta intenção, essa união à vontade de Deus. E é claro, né, onde a gente vai adquirindo, né, uma reta intenção no nosso pensamento, uma capacidade de compaixão nos nossos sentimentos, no nosso coração, e é claro, né, tendo em vista sempre o ideal, né, a nossa grande busca, que é o reino dos céus. Por isso que Jesus Cristo, ele vai falar, né, lá, né, falava isso na semana passada também, né, o maior mandamento é o quê, né? Amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Isso tem a ver com isso aqui, né, onde nós vamos cada vez mais, né, nos unindo à vontade de Deus, do Pai, né, através de Cristo e no Espírito Santo, e aí a gente vai cada vez mais também, né, nos unindo e nos transformando em Deus, né? Em várias poesias, né, Santa Teresa, ela vai falar isso, né, dessa transformação, né, onde a alma amada se transforma no amado, né? Isso é importante também para a nossa vida, porque essa é a nossa grande vocação, né? A vocação de todo cristão é uma vocação esponsal, né? Lá nós dizemos, né, que um homem e a mulher, quando se unem em matrimônio, eles são agora o quê? Uma só carne, né? Uma só alma, né? Assim também é a nossa vivência com Cristo, né? A vocação esponsal, onde nós nos tornamos uma só carne e uma só alma com Cristo, né? Porque onde está, né, um membro, está o próprio Cristo presente, né? Onde está um cristão, o próprio Cristo está presente. Assim é a nossa vida. Essa são as 3 vias, né, da nossa vida interior, onde nós vamos passando durante toda a nossa vida, né, como num ciclo, a gente vai crescendo, né, nesse exercício espiritual, onde naturalmente nós vamos adquirindo uma maturidade maior e, como dizia lá, né, naquele segmento nós vamos alcançando as nossas libertações e, naturalmente, nós vamos permitindo com que Deus vá nos santificando cada vez mais. Por isso que poderíamos colocar, né, 3 coisas também, né, relacionadas às 3 vias, né? A purificativa tem a ver com a conversão, a iluminativa tem a ver com a santificação e a unitiva tem a ver com a salvação. E aí nós passamos, né, por esses 3 caminhos durante toda a nossa vida, onde nós vamos sempre nos permitindo, né, permitindo com que Deus realize essa conversão na nossa vida, que também depende da nossa vontade. Deus mesmo vai nos aperfeiçoando, vai nos santificando nesse segmento, nesse caminho, e pela união, né, nós vamos ali, né, alcançando já essa salvação. E essa salvação, né, é naturalmente, né, essa grande experiência que o próprio Deus nos dá de já viver, né, a vida eterna começada nessa terra. Por isso que essa foi a nossa reflexão de hoje, né? Também já estamos, né, passando um pouco do nosso tempo, não vamos poder entrar no próximo tema, vamos deixar para a semana que vem, mas aí já tem, né, bastante coisa, né, que a gente pode refletir, a gente pode também, né, ir nos aprofundando, né, através dessas reflexões. Esse aqui é um livrinho, né, que alguns daqui da paróquia já conhecem, né, que é o Caderninho de Espiritualidade. O Caderno de Espiritualidade é uma compilação do nosso primeiro ano, né, das publicações do Caderno de Espiritualidade que a gente faz aqui na paróquia, daquele livretinho formativo. E aqui, né, para aqueles que quiserem adquirir, né, pode entrar em contato conosco, adquirir esse livrinho, né, do Caderno de Espiritualidade, do primeiro ano. E aqui tem, para aqueles que querem, né, ler alguma coisa sobre as 3 vias, né, o 3º capítulo fala das 3 vias, e basicamente isso que a gente falou aqui hoje, né, vai nos dando, né, o material que a gente pode ter em casa, né. Aqui também fala sobre várias outras coisas, a Lexio Divina, fala sobre os novíssimos, fala sobre o anjo da guarda, fala também sobre a vida espiritual, né, a Santa Missa, o batismo, a Sagrada Liturgia. Então, um material que a gente pode adquirir, pode entrar em contato conosco, né, através do Facebook, pelo meio de comunicação, e pode adquirir, né, se for o caso também, né, da gente
ter que ir para algum lugar mais distante, a gente pode enviar pelo correio, né? Faz o depósito, a gente envia e depois esse livrinho, né, ele está no valor de R$ 15, né, para que a gente possa adquiri-lo também, para que assim a gente possa ter na nossa casa. Então, sempre vou tentar trazer um pouquinho, né, de alguns materiais, né? Hoje trouxe, né, esse livrinho do Caderno de Espiritualidade, trouxe o Catecismo, a Imitação de Cristo. Toda a nossa aula eu vou tentar trazer algum material para que a gente possa também ir conhecendo, né, aquilo que a igreja nos indica, né, e aquilo que os autores, né, cristãos também foram, né, desenvolvendo da teologia espiritual. Então, agradeço a todos vocês pela paciência, né, e por estar aí acompanhando essa breve reflexão, né, sobre a vida espiritual. E vamos terminar, né, a nossa transmissão, né, a nossa aula hoje, né, com uma breve oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria e dos santos anjos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.